Uma das cenas que mais chamou a atenção na vitória do Atlético contra o Goiás foi Lucas Esquivel. O jogador entrou no campo e minutos, tá? Não foram segundos, mas poderiam ser. Muito pouco tempo depois dele entrar no campo, ele caiu sentindo, não teve disputa, não teve lance, não teve pancada, não teve nada. Ele só caiu no gramado sentindo dores e acabou saindo do jogo logo após entrar. Ele voltou a sentir a lesão que ele teve no posterior da coxa e foi a 6ª lesão dele na temporada. Se confirmar que ele não joga a partida contra o Volta Redonda, isso não está confirmado, mas se ele não enfrentar o Volta Redonda, vai ser a 7ª oportunidade nessa temporada em que ele não joga pelo Atlético. E aí a gente tem que conversar sobre isso. Antes você deixa o like é importante demais. Se inscreve no canal, estamos quase em 78 mil inscritos. Quase. Você pode ajudar demais se você se inscrever no canal, beleza? Qual que é a questão? O Esquivel já tem 6 lesões, e aí, só para usar o critério. Lesões, pra gente, no nosso levantamento, problemas físicos que tiram um jogador de pelo menos um joguinho. Se ele ficar fora de um jogo por um problema físico, ele tem uma lesão. É o que a gente está contando nesse levantamento. Seria a 7ª vez, se o Esquivel não enfrentar o Volta Redonda, que ele não estaria à disposição e, portanto, teria uma lesão contabilizada no nosso levantamento. Aí na tela tá até onde foram as lesões, né? Ele teve problema com a pubalgia, ele teve problema na posterior da coxa, que é esse problema que ele vive agora. Ele teve em duas oportunidades diferentes problemas no tornozelo, não exatamente no tornozelo esquerdo os dois, tá? Mas só para ilustrar. Ele teve problema no joelho depois de uma pancada e ali o desgaste muscular é porque o Atlético não especificou onde foi o desgaste muscular. Mas ele teve também um desgaste muscular que tirou ele de um jogo. Então, 6 até esse momento. Seria a 7ª. Ele é líder disparado. Ele tá na frente do Dudu. Lembra do Dudu, que tá no Atlético Goianiense agora, o lateral direito? Ele teve muito problema de lesão. Ele não entrou em campo pelo Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro e foi sair só na metade da temporada do Atlético, do clube, né? Mas é um jogador que teve menos lesões, que teve menos oportunidades em que ele teve problemas diferentes pelo Atlético do que o Lucas Esquivel. E até para também entrar numa parte mais geral, mais do clube, mas antes também para falar do Esquivel que é importante. Não é que eu tô falando que a culpa é dele, não é. A culpa, não dá pra gente colocar responsabilidade nisso, tá? Não tô falando que ele tá de sacanagem, não tô falando isso. Mas é algo estranho. É uma situação muito complicada. Ele é azarado demais. Isso a gente pode colocar. É um cara muito azarado, é um cara que tá perdendo boa parte do melhor momento da carreira dele até o momento do Lucas Esquivel. Lesionado. É muito complicado. Eu entendo tudo isso. Eu acho que é muito ruim, é de se lamentar. Imagino que ele não esteja nada feliz com isso. Imagino que isso seja um peso grande pra ele, que seja uma situação muito ruim pra ele. Mas é de se questionar também. É uma situação ruim, sim. Mas tem alguma coisa na rotina do trabalho do Lucas Esquivel que tá errada. Tem alguma coisa... Não é normal você perder 6, podendo ser 7, momentos da temporada lesionado. Não é normal, é muita coisa. É demais mesmo, assim. E quando você olha para os outros anos, os últimos anos, não passava de 3 ou 4. Os jogadores que mais tinham visitas ao departamento médico. Então, o Esquivel para 2025, pensando em Atlético ou no futuro dele, na carreira dele, ele vai ter que sentar, ele vai ter que rever essa situação. E o departamento médico do Atlético também tem responsabilidade. O que está acontecendo para o Esquivel ter tanta lesão? Tudo bem que não segue um padrão, né? A gente pode ver, ele já teve esse problema da pubalgia em outros momentos na carreira, né? Ele teve essa lesão na posterior da coxa, teve 2 pancadas no joelho, teve 2 lesões em tornozelo e um desgaste muscular que é do jogo, né? Que é do ritmo, da sequência de partidas. Não é uma tendência, é um jogador que tem um problema tal. Não é. É difícil de falar também. É um azar muito grande. Mas, por exemplo, o Esquivel entrar no campo, ficar 2, 3 minutos dentro do gramado, sentir a lesão e ter que ser substituído é falta de controle. É impossível pensar que isso não poderia ter sido previsto. É impossível pensar que isso não foi algo forçado. E aí é uma situação que tem que ser, sim, questionada. É um jogador dos melhores desse elenco do Atlético que está perdendo muito tempo lesionado. Alguma coisa na rotina do Esquivel de trabalho não está certa.
E alguma coisa no monitoramento de lesões do departamento médico do Atlético também não tá. Então são questões a serem trabalhadas para que o Esquivel pare de perder tanto tempo lesionado, para que o Atlético pare de perder jogadores da qualidade, do quilate do Esquivel, afastados por lesão. Agora, se olha para as lesões nessa temporada, são 39 em 2025, 18 lesões dessas 39 são musculares, o que é uma proporção normal, né? É mais comum que as lesões no futebol sejam musculares, e 26 foi a média de dias para retorno de uma contusão. Teve jogador que perdeu 60 dias, teve jogador que perdeu mais de 100 dias, perdeu 6 meses em recuperação. Teve jogador que perdeu 3, 4, só o tempo de um jogo para o outro ele já conseguiu retornar, né? Mas a média é de 26 dias, ou quase um mês, para que os jogadores do Atlético saiam lesionados e retornem à rotação. E em alguns momentos isso foi problema até com o próprio Esquivel, com o Juan Felipe. E só um negócio, nesse levantamento é interessante. O Atlético, e esse levantamento baseado no que a gente tem de informação, é baseado no que o próprio clube divulga, tá? E o Atlético divulgou, por exemplo, a lesão do Juan Felipe Aguirre como dores leves na sola do pé, né? É um problema leve. E ele perdeu 30 dias machucado, 30 dias fora. Então é uma situação também, o problema leve que acaba virando um mês de volta, um mês de retorno para o jogador voltar. E assim, 39, para você que não tem acompanhado, né? 39 é o número recorde nas últimas 5 temporadas. O Atlético teve 17 lesões em 2021, o Atlético teve 33 lesões em 22 e 23, e o Atlético teve 27 lesões em 2024. Ou seja, 39 é recorde nas últimas 5 temporadas. E temporadas em que o Atlético não estava envolvido não só em uma, não só em duas, mas em 3 competições de alto nível, além da disputa do Campeonato Paranaense com o elenco principal. Em boa parte desses anos, 21 não, 22 sim, 23 sim e 24 sim. Então o Atlético teve muito mais jogos e não teve esse número alto de lesões nesse momento. A que se deve isso, né? Como é que dá para explicar essa situação? E você olha, né? Pô, o Atlético montou um elenco mais velho. Tudo bem, o Kardec teve 3 lesões. O Juliano teve só uma, pouco jogou. O Esquivel, que tem 22 anos, teve 7. 6, podendo ser 7. Então é uma situação muito estranha até de comentar. É algo até que tem que flertar com o achismo aqui. Porque é difícil de projetar qualquer explicação para isso, né? Tudo bem que 40 lesões, 39, né, quase 40, não é um número absurdo, inacreditável. No futebol brasileiro não é. Não é um número grande assim. Mas é um número, dado o panorama recente do Atlético, preocupante, sim. Então esse levantamento que a gente traz, ele conta algumas histórias. A primeira é que, imagina o que seria o ano do Atlético com o Esquivel mais tempo no campo. A segunda é quantos jogadores perderam tanto tempo de lesão. Eu tenho até a lista, tá? Deixa eu abrir a lista aqui, porque isso é muito importante. Alguns jogadores perderam muito tempo machucados, perderam muito tempo de jogo pelo Atlético em lesão. E você tem o exemplo agora do Dudu. O Dudu perde um jogo contra o Goiás que era muito importante. E poderia ser uma peça, ser até titular da equipe. Teve problema muscular, estava fora. O Isaac, que era um dos destaques da temporada do Atlético, teve uma lesão no joelho, fez uma cirurgia, não joga mais. O Atlético teve que iniciar com o Allan Kardec no campo contra o Amazonas. Porque o Renan Peixoto teve uma lesão de joelho, também está fora. Inclusive está para retornar. Mas é só alguns exemplos de jogadores que acabaram perdendo tempo lesionados e que poderiam ter ajudado o Atlético. Olha o caso do Carlos Teran, que perdeu 18 dias numa recuperação de lesão na coxa e que perdeu 2 jogos contra Remo e Atlético Goianiense e o Atlético tomou 5 gols na bola aérea. Então as lesões, os desfalques prejudicaram muito o trabalho do Odair, a capacidade do Atlético de competir nessa temporada. Apesar disso tudo, o Atlético está tentando e está se aproximando da conquista de um acesso. Não está certo, está longe de estar certo e é muito difícil sim. Mas apesar disso, o Atlético ainda sobreviveu na temporada. Mas foi um das questões, das pancadas mais impactantes dessa temporada do Furacão. E aí é um Atlético que precisa rever isso para 2026. Fazer uma análise interna no departamento médico e entender quais foram as razões que ocasionaram isso.
que ocasionaram tantas lesões musculares, mesmo numa temporada de menos jogos, em que o Atlético teve repetidas vezes semanas para treinar, semanas completas de treinamento, de preparação. O Benavides, gente, quase perdeu o Atletiba, não precisou perder, jogou no sacrifício. Mas o Benavides na semana do Atletiba ficou fora por 3 treinos, isso quem confirma é o Oder Helma, por uma questão na lombar. Então, assim, é muito complicado. E sem o Benavides, jogaria o Maddison. E é uma diferença de nível muito grande, é uma diferença de nível enorme. Então, as lesões prejudicaram demais o ano do Atlético. E esse número elevado de lesões dificulta o trabalho de qualquer treinador. Qualquer treinador. É um dos principais pontos para serem controlados pelo Atlético em 2026. Deixa o like, se inscreve no canal. Levantamento assim, você não vê em lugar nenhum. Só no canal que mais fala de Atlético no mundo. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço. Até a próxima. Valeu.